Olá meninas! Esse vídeo tutorial eu vou mostrar algumas ferramentas básicas que eu utilizo para poder estar desenvolvendo os posts, os designs do texto fácil. Eu utilizo o Canva, né, como vocês sabem. A minha versão é uma versão Pro. Eu já utilizava ela há bastante tempo, então eu resolvi assinar, justamente para eu conseguir utilizar todas as funções que a plataforma me dá acesso, para eu não ficar limitado no processo de desenvolvimento dos designs. E aí ela me dá acesso a 3 perfis que eu consigo incluir, e aí eu vou estar incluindo vocês, para vocês estarem desenvolvendo os posts. Bom, basicamente, a plataforma, de acordo com o objetivo que a gente quer alcançar com o nosso design, ela já nos apresenta algumas opções de formatos específicos que a gente pode utilizar de acordo com o objetivo, né? Então, nós temos a apresentação, quando a gente quer desenvolver algum tipo de slide, um post, um store, um documento A4 e assim por diante. Existe uma infinidade de opções. Considerando que o nosso foco inicialmente tem sido post e store do Instagram, essas duas opções têm sido as mais frequentes que eu utilizo. Basicamente, o post para Instagram. Então, para começar a desenvolver um design, eu simplesmente clico, né, em post para Instagram, e a plataforma ela vai me dar acesso a uma área de trabalho crua, sem nenhum tipo de template, sem nenhum tipo de imagem que foi trabalhada, justamente para a gente poder mostrar a nossa criatividade, colocar tudo que a gente tem em mente no texto. No lado esquerdo da nossa plataforma, nós temos aqui algumas opções de ferramentas que a gente consegue estar utilizando para estar criando nossos posts especificamente. O primeiro passo, né, depois de nós termos selecionado qual tipo de post vai ser pro store, vai ser pro feed, enfim, as diversas opções que a gente tem. O segundo passo é selecionar o template, ou seja, o modo, né, a cara do nosso design. E aí, aqui, ó, no canto esquerdo da nossa tela, já nos apresenta uma ferramenta chamada de template, que vai nos dar diversas opções de modelos para que a gente possa nos basear a fim de criarmos o nosso. E aí, de acordo com o objetivo que a gente quer do nosso post, a gente pode estar filtrando cada vez mais os nossos templates. Então, por exemplo, quando eu fui criar os posts dos nossos perfis, eu fui aqui, né, cliquei na ferramenta de template, fui em buscar e coloquei perfil, justamente para me dar as diversas opções para eu poder me basear. A partir delas, né, eu escolho uma aleatória, uma que eu achei interessante. A partir dela, eu começo a desenvolver o meu post da forma como eu quero, da forma como eu entendo que seja adequado para a identidade da minha marca. No caso, para a identidade do texto fácil. Ok, escolhido o template, a cara do nosso... É claro que a gente vai fazer modificações de acordo com aquilo que a gente quer alcançar. Mas escolhido o template, qual que é o segundo passo? O segundo passo é alterar a cor, né? Eu sempre passo por essas etapas. Inicialmente, o que eu estava fazendo para poder ajustar a cor adequadamente aos nossos posts? Eu inseria no template de maneira aleatória e sem nenhum tipo de formatação a nossa logo, justamente para que quando eu fosse alterar as cores do meu template, a plataforma automaticamente já vai me dar opções de cores semelhantes às que tem na minha logo, para ficar uma coloração legal, né? Para ficar não ficar destoante as cores. Então, a partir do momento que eu coloco uma imagem, que eu coloco uma cor, que eu coloco uma logo aqui, a própria plataforma, ela vai nos apresentar, aqui vocês vão ver, ó, cores presentes na foto. Todas as coisas que a gente consegue visualizar na imagem, seja na foto que está lá atrás, ou seja na imagem da logo. Então, aí eu consigo fazer a alteração do meu plano de fundo de acordo com essa cor. Só que eu tava percebendo um problema nisso, eu tava percebendo que eu tava ficando muito limitada em relação à escolha de cores de fundo. Eu tava conseguindo escolher a cor que tá aqui no texto fácil
Porque se eu colocasse uma outra cor diferenciada, uma outra tonalidade de verde que eu estava querendo colocar, a gente percebe que há um destoamento em relação à cor da logo e à cor do fundo. E aí, o que eu estou fazendo agora para poder ter mais liberdade na escolha das cores do plano de fundo, nas cores das imagens? Eu tirei o fundo da imagem, do texto fácil, e como para poder justamente ter mais liberdade, deixando só o texto e a imagem. Como que eu faço isso? Como que eu tiro esse fundo? Eu clico na imagem da minha logo, venho em editar imagem, clico aqui, ó, em remover do de fundo. Clicando uma vez, ele já vai passar pelo processo de trabalho. Caso na primeira tentativa não dê certo, é só apertar mais uma vez que funciona. Depois de apertar, vem em aplicar. E a minha logo, agora, ela ficou sem aquele fundo verde, me dando a possibilidade de utilizar, deixa eu só pegar aqui, de utilizar as outras tonalidades de verde que eu tenho à disposição, sem ficar feio, sem ficar destoante do meu plano de fundo. Então, por exemplo, se eu quiser colocar qualquer cor aqui agora, seja um preto, seja um marrom, não fica feio, porque só tem a imagem e só tem o texto da nossa logo. Então, eu gosto de utilizar desse jeito, porque nos dá mais liberdade. Ok, mudado a cor, mudado a minha logo, agora o processo de deixar a cara do nosso template bonito, né? Eu tenho criado aqui, ó, ainda não criei totalmente, porque eu tava fazendo no olhômetro mesmo, tava selecionando algumas cores legais. Eu tô criando uma paleta de cores, essa daqui, não sei porque que tá aqui, não era pra tá, eu vou tirar ela, foi porque eu utilizei ontem. Mas eu tô criando uma paleta de cores chamada Texto Fácil. No geral, eu tenho colocado diversas tonalidades do verde, que eu acredito, né, considerando a logo que vocês enviaram para mim, que seja a identidade da nossa marca, né, que é esse verde. E aí eu pensei que a gente pudesse variar, usar as diversas tonalidades, que seja agradável, né, que combine efetivamente com a nossa marca, para que a gente possa ter um pouquinho mais de variedade e de criatividade no processo de criação dos nossos designs. Então, eu estou criando essa paleta de cor aqui, de acordo com as tonalidades do verde, mas aí a gente tem, vocês meninas, quando vocês forem passar pelo processo de desenvolvimento dos designs, vocês vão ter a opção também de escolher as cores que vocês querem colocar. Às vezes, nas opções que aparecem aqui de maneira inicial, não tem a que agradou vocês. Então, vocês vão vir aqui, ó, em adicionar outra paleta. A gente tem essa possibilidade porque a minha versão ela é Pro. Então, a gente consegue fazer essas diversas opções. Então, aqui, ó, tô criando a paleta de cores do texto fácil. Mas aqui embaixo, ó, eu consigo colocar diversas outras. Então, por exemplo, eu vou aqui, ó, adicionar outro verde. Eu gostei dessa cor aqui, eu gostei dessa mais verdinha, eu gostei dessa mais intensa. Então, aqui eu já adiciono, mas para facilitar o meu trabalho, eu posso simplesmente copiar o código que já foi adicionado, volto aqui no meu design, colo uma barrinha de pesquisa, pesquiso o meu verde e mudo a cor do meu fundo, ou da imagem, ou do objeto que eu for selecionar. Então, sempre nesse quadradinho verde aqui, é onde a gente vai alterar as cores das imagens. Ok, conseguindo alterar a imagem do logo, conseguindo verificar a paleta de cores. O próximo passo, caso haja necessidade, caso vocês queiram colocar algum tipo de imagem, é justamente colocar uma imagem, né? A imagem da foto de vocês ou de alguma outra que vocês encontraram no Google, que vocês tiraram. Para inserir uma imagem é bem facinho. Vocês vão vir aqui, ó, nessa terceira opção, nessa terceira ferramenta de uploads. Vocês vão perceber que eu já fiz alguns uploads aqui dos outros designs que eu fiz. E aí vocês vêm aqui, ó, em fazer upload, que é o mesmo processo em qualquer ferramenta, para vocês fazerem um upload de uma imagem que está salva no PC, ou no Drive, ou no Google Photos, enfim, as diversas opções que vocês têm. É bem simples. Depois que vocês fazem o upload, é só a imagem vai aparecer aqui nesse hall de imagens.
Aí é só vocês selecionarem que ela vai ser destacada aqui na nossa... no nosso template. Vocês têm diversas possibilidades de alteração dessa imagem. Vocês podem alterar formato, vocês podem alterar luminosidade, brilho. Para fazer essas alterações, vocês vão clicar em cima da imagem com o botão esquerdo mesmo e vir em editar. Aqui, ó, tem diversas opções que vocês podem fazer. Tem os filtros, semelhantes aos filtros do Instagram, caso vocês tenham essa necessidade. Tem o brilho, tem o contraste, tem a saturação, para fazer mesmo essa edição das imagens. Tem as sombras que vocês podem colocar uma sombrinha a mais, uma sombrinha a menos, que aí vai ser alterado. Tá vendo que fica a sombrinha aqui, ó, do lado? Enfim, é uma infinidade de opções que vocês podem utilizar, considerando que é uma versão Pro. E além disso, eu gosto que o que eu tenho utilizado no caso da nossa logo, de alguns avatares que a gente vai criar, é tirar o fundo da imagem. Eu tô gostando demais dessa ferramenta porque me dá mais liberdade na hora de utilizar a imagem. Então, por exemplo, eu quero só o meu rosto, eu quero tirar esse fundo feio aqui, eu venho, clico na imagem, clico em editar imagem e venho em removedor de fundo. Ele demora um pouquinho, né, para poder fazer essa alteração. Depois de removido, a gente vê o resultado. Isso aqui não ficou muito boa não, mas no geral fica legal. A gente vem aqui em aplicar e aí fica só o meu rostinho, só o rostinho da imagem que vocês querem utilizar, justamente pra gente colocar no nosso negócio, no nosso design. Eu acho super legal essa opção, é uma opção que eu gostei muito. Além disso, o que eu posso fazer com essa imagem? Eu posso mudar a transparência dela. Às vezes eu tô achando que tá muito intensa, aí eu diminuo um pouquinho, me deixo um pouquinho fantasmagórica, eu tiro totalmente, ou eu aumento, enfim. Essa opção eu posso fazer através desse quadradinho aqui, eu clico em cima dele e eu consigo ajustar através dessa barrinha aqui, ou para menos ou para mais. Bom, em relação à imagem, tem outra questão em relação à imagem. Vocês podem tanto mudar de plano, vocês podem mover para frente, mover para trás, de acordo com as opções que vocês querem colocar. Então, às vezes, por exemplo, vocês querem colocar a imagem, ok, ela tá legal aqui, mas eu queria deixar ela atrás deste quadro aqui, sem tampar ela totalmente. Para fazer isso, é só clicar em cima da imagem com o botão direito e aqui tem as diversas opções. Mover para trás, mover apenas um quadradinho para trás ou mover todos, né? Mover a minha imagem atrás de todos. Mover para frente, trazer para frente. Então, vem aqui, por exemplo, ó, mover para trás. Tá vendo que fui para trás do quadradinho? Tô aqui atrás. Se eu tivesse mais algum objeto aqui, por exemplo, deixa eu colocar um elemento. Já eu falo sobre o elemento. Se eu colocar mais um elemento aqui. Opa, acho que não apareceu. Se eu colocar mais um elemento aqui e eu querer colocar a imagem só atrás desse quadradinho e não atrás desse, eu clico na imagem e aperto, com o botão direito. Eu clico na imagem com o botão direito e vou em mover para trás. Tá vendo que ficou? Ele ficou só atrás da letrinha, na verdade. Aí eu vou clicar novamente, mover para trás, aí ficou atrás só desse quadradinho verde, mas atrás do outro quadrado ela não fica. Caso eu queira mover ela totalmente para trás, só ir mais uma vez. Agora, se eu quiser retomar ela totalmente para frente, eu venho aqui em trazer à frente, que vai até a frente da fontezinha, tá? Então, são essas opções que eu consigo utilizar. E eu consigo também colocar a imagem como plano de fundo. Eu venho aqui, ó, clico na minha imagem e substituir plano de fundo. Eu apareço grandona lá atrás como plano de fundo da imagem, tá? Então, essas aqui são as opções prévias que vocês podem visualizar. Além disso, eu consigo colocar diversos elementos no meu template, assim como eu coloquei aqui Só tô excluindo para ficar mais visível. Assim como eu coloquei aqui o retângulo.
Se, por exemplo, o meu tema ele vai falar sobre livros, eu quero colocar um livro bonitinho, uma imagem legal de um livro. Eu venho aqui ó, na opção de elementos, venho na barra de pesquisa e coloco livros. Quando eu coloco livro, diversas opções vão me ser dadas a fim de que eu consiga colocar aqui. E aí tem fotos, tem figuras, tem vídeos, tem áudios que a gente vai utilizando à medida que a gente for construindo os nossos posts. Se eu quiser colocar um lápis no meu design, eu venho aqui e seleciono um lápis super bonitinho, super moderno. Novamente, eu quero utilizar, ok, eu gostei dessa imagem, mas eu gostei só do lápis e da cestinha, eu não gostei do fundo. É simples, vocês clicam em cima da imagem, vem em editar imagem e remover plano de fundo. E aí a própria plataforma vai trabalhar pra gente. Removendo esse plano de fundo, onde eu posso utilizar apenas o meu lapisinho. Eu adoro essa ferramenta. Por fim, tem o texto. Geralmente eu tenho utilizado, aqui são as diversas opções, vocês veem texto, né, super bem prático. Tem as diversas opções que vocês podem utilizar, tá, de texto, subtítulo, título e tudo mais. Qual fonte que eu tenho utilizado com frequência? Eu tenho utilizado, mas isso é mais mania mesmo, assim, comodidade, a gente pode alterar. Eu não vejo problema em fazer as alterações de fonte de acordo com o template, não vejo problema nisso. Mas eu estou utilizando sempre uma única fonte, que é, deixa eu só abrir aqui, a Merriweather. Só essa que eu tenho utilizado nos posts, e utilizei em um outro momento a Schoolbell, mas é quando o post ele tem esse caráter mais cômico, mais engraçadinho, eu gosto de utilizar ela justamente para evidenciar isso. E aí vai ficar até de vocês, sabe? Eu acho que fonte em si não tem muito essa coisa de montar um padrão. Eu acho que vai muito de acordo com como vocês estão sentindo mesmo o design. Mas aí a gente pode pensar, né, juntas, num padrão específico de fontes que a gente possa utilizar, sei lá, numa quantidade de 5, numa quantidade de, sei lá, 4 fontes, a depender mesmo, para facilitar o nosso processo e não ficar tão destoante. Acho que de 4 a 5 fontes é um número legal para que a gente possa limitar essa visualização. Eu gosto muito da Merriweather, eu utilizo ela, acho que é elegante, fica bem visível, e eu utilizo ela com frequência. Em relação às cores, quais cores eu tenho utilizado? Eu tenho utilizado basicamente 3, justamente para tentar manter essa identidade da nossa marca, que é a branca, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é a branca, uma marrom que não tá aqui, ela é uma marrom mais escura, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, uma marrom quase escura, semelhante à preta, e a preta. São só essas 3 cores de fonte que eu tenho utilizado, demorando demais, que eu tenho utilizado nos nossos posts justamente para poder manter essa identidade, tá bom? Basicamente é isso. Qualquer dúvida que for surgindo depois, eu acho que é mais fácil no processo de feitura de vocês, que aí vocês vão conseguindo visualizar as coisas que talvez eu não esteja lembrando, ou algumas outras funções que talvez vocês queiram utilizar, que vocês pensam, nossa, seria legal colocar isso. À medida que isso for acontecendo, vocês vão me perguntando, que a gente vai trocando ideia e vai aprendendo cada vez mais a respeito do Canva, tá bom? Beijão!